sentido nenhum. Toda a gente sabe, toda a gente que é jornalista sabe, pode haver lá o Avante e o não sei quantos, que são todos do mesmo clube ou da mesma linha. Mas toda a gente sabe que as redações são a coisa mais aberta e mais desorganizada e mais estapafúrdia, digamos, que existe no mundo. Mesmo as redações muito organizadinhas, não é? E, portanto, quer dizer, isto não tinha pés em cabeça, mas ele convenceu que havia forças terríveis e tal, e bem não sei quantos, que queriam deitá-lo abaixo. Henrique, tu já estipulaste aí o caso TVI, para ti foi o caso onde começaste a ver as coisas um pouco de maneira mais diferente. O caso TVI, o facto da Caixa Geral de Depósitos começar a emprestar dinheiro, dando como garantias ao BCP, para comprar o BCP, sim, dando como garantias as próprias ações do BCP, que é uma forma do Estado decidir quem é rico. Ou seja, se o Estado me emprestar 1 milhão de euros para eu comprar 1 milhão de euros de ações, dando eu como garantia 1 milhão de euros de ações que comprei, eu passo a ser rico por decreto do Estado. Não é? E foi isto que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, foi isto que aconteceu com o Berardo, foi isto que aconteceu com o Ongoing, foi isto que aconteceu com vários outros que foram para ali e que antes já tinham ido para a OPA da PT, para defender os interesses do governo e daquela administração, que também hoje, enfim, já não é a mesma e que também se sabe o que lhe aconteceu, para defender os interesses do governo na PT e impedir que a SONAI, daqui dos nossos amigos do público, comprassem... Concluísse a OPA com sucesso. Exatamente. Claro, Portanto, aí há uma... Mas agora, não sei se tem ou não esta opinião, quando está lá a Operação Marquês é quando tudo começa a fazer sentido ou para quem já tinha estado a investigar também outros assuntos, já começava a fazer sentido mais cedo? Para José António Cerejo faz sentido há muito tempo, para mim faz sentido há muito tempo, para outros jornalistas que, na verdade, de facto não são muitos, e isso é que é muito triste, porque era muito evidente para muita gente que pelo menos havia sinais de que havia ali um caráter dúbio. Escutas, e ninguém quis ver, não é? Ninguém quis saber. Oculta. Muitas vezes por questões que são ligadas... Sim. São questões que parecem prosaicas, mas hoje sabemos que os órgãos de comunicação social dependem de publicidade. Muita dessa publicidade é gerida, quando não diretamente pela administração pública, pelo governo, por empresas que estão ligadas a isso, e, portanto, as direções dos jornais, as administrações, têm sempre muito receio de pegar nestas coisas. E está falida, além de mais, boa parte da comunicação social. Já na altura, há 10 anos, estava falida, e, portanto, ainda mais melindroso era tocar nesses assuntos. E, portanto, eu acho que há aqui acontecem aqui várias coisas ao mesmo tempo, e eu sempre me perguntei como é que pessoas que eu respeitava, e que respeito, porque as pessoas podem se enganar, não é? Durante tantos anos mantiveram esta ideia sobre José Sócrates e a ideia de que havia uma urdidura e uma cabala e que eventualmente eu, José Manuel Fernandes e outras pessoas que estiveram ligadas a isto estavam dentro disto. E são estes fatores todos. Uns estavam numa posição, num posto profissional que não poderiam ter outra opinião. Outras foram, de facto, seduzidas por José Sócrates. José Sócrates tinha o hábito de almoçar não era só com diretores de jornais, era com jornalistas, comentadores. Com muitas pessoas que poderiam ser opinion makers e influenciar. E, de facto, era muito convincente. Eu continuo a olhar para aquelas declarações e para aquela entrevista da RTP... E a achar que ele tinha convencido toda a gente naquela noite. Sim. Não, ele é convincente. Há um aspecto que é assim. Agora, havia sinais que vinham de trás, não é? Portanto, havia coisas que vinham de 2000, 2001, 2002. Eu recordo-me, por exemplo, quando foi um congresso famoso do Partido Socialista, salvo erro, em 2001 ou 2002, aquele foi o congresso em que há o choque entre o Manuel Maria Garrilho e o Congresso, não é? Que ele não o deixam falar e é uma coisa até praticamente desagradável, já naquela fase final do governo de Guterres. De jornalista que fazia o Partido Socialista me ter comentado a roupa do Sócrates. A forma como ele aparecia vestido, a qualidade e o preço daquela roupa. E isso era um sinal de... É uma coisa que eu na altura, enfim, não se imaginava nada destas coisas ainda, mas ela já tinha reparado que havia ali uma coisa que saía do comum, não é? Que não era comum. Era um castigo. Portanto, portanto, ela é uma pessoa que talvez por ter uma sensibilidade feminina e por razões até da sua história particular, saber distinguir, por exemplo, a qualidade de um tecido,
percebia que havia ali tecidos que não eram os tecidos normais de um sobretudo, por exemplo, ou de um blusão de cabedal, portanto, que havia ali coisas anormais. Depois havia algumas referências, pessoal fazer referências sobre a compra da casa e tal, mas nada de facto que permitisse chegar aqui. Agora, para mim, o primeiro momento é de facto o momento da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, no momento em que na Caixa Geral de Depósitos há a colocação de um amigo político, dele, que era Armando Vara, portanto, uma pessoa com grande proximidade, tinham sido sócios em empresas, tinham andado sempre juntos. Empresas já de combustíveis. Que era uma coisa também que era normal, quando eram deputados, que é uma coisa que é absolutamente normal. Uma pessoa é deputada e tem uma empresa de combustíveis, é uma coisa absolutamente normal. E tinham sido companheiros até, penso que partilharam a mesma e só para concluir, Manuel Fernandes, e depois, a seguir, há outro momento que é absolutamente, para mim, muito importante, que é o momento daquilo que podemos chamar o assalto ao BCP, que é um momento em que se dá, em que a Caixa Geral de Depósitos participa no financiamento de vários acionistas, nomeadamente de João Berardo, mas outros, e depois dá-se uma coisa absolutamente extraordinária, que é a substituição da administração, no meio de uma grande polémica, é realizada numa reunião do Banco de Portugal, é combinada, convocada por alguém que não se percebe o que é que parece fazer aqui, que é o António Mexia, presidente da EDP. Portanto, e há aqui um conjunto, uma constelação, da qual nós ainda não vimos tudo. Mas que já dava para ver pelo menos uma Mas já dava para ver evidência. alguma coisa. Eu acho que há coisas aqui que ainda vão continuar a aparecer. Vamos esperar pelas novidades. Obrigada aos Manuel três. Fernandes, Henrique Monteiro, Ricardo Dias Fellner, muito obrigado por terem estado connosco aqui nesta edição da noite e nesta hora que foi especial, em que falámos de um passado muito recente do ex-primeiro-ministro. Na SIC Notícias, já a seguir a Quadratura do Círculo. Boa noite.